vamos refletir se realmente foi ou não? Bom, depois tem o lance do João Gomes, né? Sim. A gente vai ver o cartão, que muita gente acha que não deveria ter amarelado o João Gomes, muita gente acha que sim, e até, no caso do Vitor Pereira, deveria ter vermelhado o João Gomes depois com o segundo amarelo. Capitão Nascimento, tudo bem aí? Bom dia. Tá no pique, né? Tô no pique, lógico, sempre. Dormiu? Não dormi, não. Não, né? A minha adrenalina vai a mil e o sono passa e eu chego aqui a 1000 por hora. É verdade. Você tá com um sorrisão aí, como sempre essa simpatia, mas o torcedor do Corinthians não tá com um sorriso hoje não por causa desses lances. Mas o sorriso às vezes é irônico, né? Quando a gente fala de arbitragem, muitas vezes o sorriso Tem uma é música irônico. do Frejá, Barão Vermelho, né? Frejá, Barão Vermelho, tá? Como é a música? Né? Canta um trechinho pra que rir de Natália. tudo é desespero, né? Exatamente. Adorei, é isso. Às vezes você rir de tudo é desespero. E no caso de ontem... A arbitragem muitas vezes deixa a gente desesperada, né? Eu já falei que eu tô no caso de terapia por causa de arbitragem. Meu Deus do céu. Então a situação é bem crítica quando a gente fala de arbitragem. E falando do lance, do pênalti em si, do Léo Pereira. Primeiro que eu gosto de falar da regra do jogo, que diz a regra 12, infrações, faltas em relação ao braço. O árbitro tem que analisar se o movimento do jogador era natural ou não, se ele amplia o espaço corporal, se era um movimento natural ou não para aquela jogada. A regra não fala que se o braço estiver afastado do corpo é pênalti. Não fala isso. A regra não fala se desviou a trajetória da bola é pênalti. A regra não fala isso. Fala que o árbitro precisa analisar se o movimento é ou não natural. E eu vou ser muito sincera aqui. Desculpa te interromper, pra Claro. gente seguir o raciocínio. Primeira coisa que a gente tem que pensar é se o movimento é natural ou não. É a primeira, olhou o lance, é a primeira coisa que tem que pensar. Exatamente. Isso é a primeira coisa que a gente tem que definir. E aí, você tem que ter recursos para definir isso. Né? Você tem que ter conhecimento de jogo, de futebol. Eu brinco e vou falar aqui, de verdade. As minhas aulas de futevôlei, o professor para corrigir a gente de postura, posicionamento, porque ele fala que você tem que ter o equilíbrio corporal para jogar a bola onde você quer. E muitas vezes a posição do seu braço, a posição da sua perna, não vai dar o equilíbrio que você precisa. E a gente precisa entender que o atleta precisa do equilíbrio. E para isso o braço é fundamental. Agora, você tem que analisar a jogada em si e dentro das orientações que eles recebem também, porque não é só questão de regra. E a hora que a gente percebe isso, para mim, eu analisando, isso não é pênalti. Já falo, não é pênalti. Por quê? Porque a bola vem e aí o jogador do Corinthians ainda sai da frente dele de forma repentina. Meio que um corta-luz. É um corta-luz, a bola vem com velocidade, meio um fator surpresa, e ele tem aquela até reação de levantar a perna e sair. Você precisa do braço, eu não consigo de vestido, gente, mostrar. Mas assim, você... Mostra aí, se William. você levantar, não dá, Nath. Não, William mostra. O William eu pode mostre? mostrar, né? Vai, Sabe que eu Vem, gosto de William. desafio, né? Você sabe que comigo não tem essa. Vamos lá. Você vai Como é que é o levantar a movimento? perna, esticar Ele a perna canta, aqui. ele dança, Ele canta, ele é... dança. Quando Ele é vem, performático. o Léo Pereira tá aqui, Isso. certo? E aí o Yuri passa aqui. Ele tá subindo. Quando ele vê que a bola chega no corta-luz, ele tenta levantar a perna para ainda acertar a bola. Exatamente. E aí o braço tá Você aqui. precisa do braço. Eu preciso do braço. Eu não Se consigo- você eu não fizer consigo isso, fazer. você não vai ter que dificuldade. Veja a história do que é isso. natural, que não. Olha que esquisito, ó. Isso não é natural. Ó, isso Só aqui se é ele natural. for sensitivo também de adivinhar que a bola vai lá, né? Que é o cara Não existe. Volta aqui, ó. Isso é verdade, isso não existe, É ó. isso. Ah. É isso, eu não vou conseguir fazer, mas obrigado, William. Excelente. Como é que é, William? Uma vez mais, por Faz favor. aí. Vamos lá. Para todo a o bola Brasil. vem, o Yuri Alberto tá aqui. O Yuri Alberto tá aqui, ó. Aí a bola Eu vem. passo na frente, ó. Não tem problema. Passa na ó. frente, peraí. Tá aqui. Eu tô vindo. Aí, Aí, Vai de novo, vai de novo. Vai de novo, você tá aí na frente. não vai chutar, Renata. hein? Porque assim, eu tô chegando junto, tem um movimento, sim. não é que eu tô E a parado. bola tá? vindo com força. Então vamos Aí. lá, passa aqui de novo. Olha lá, Aí. olha que estranho, olha que esquisito. Passa, passa. Olha que esquisito, ó. Muito esquisito. Muito, né, professor? Muito, demais. Esquisito. Obrigado. Que isso, parabéns pela Obrigado. performance. Mais de blazer, você Excelente. já viu jogar de blazer? Não vi. E eu acho que esse é um ponto. A gente tem que falar disso. Qual é a biomecânica do jogador? Você não pode jogar com o braço amarrado. E para ter equilíbrio, você tem movimento do braço. E ainda a hora que a bola bate no braço dele, a gente percebe que vai para trás. Se ele endurece aquele braço,
você fala de uma ação de bloqueio, você fala de um movimento a mais, você fala de um braço ir de encontro com a bola. Não acontece para mim aqui. A hora que a bola bate, vai para trás. Então, para mim, analisando, isso não é pênalti. Se fosse, sinceramente, na Premier League, a gente não ia nem estar discutindo isso aqui, porque não seria pênalti. O problema é critério. A questão é arbitragem brasileira. Esse é um grande problema. Isso não é pênalti. Tá, mas quantos pênaltis a gente viu marcados assim? Não, a gente vai mostrar, inclusive. Aliás, Quantos? ô, Renato, me diz uma coisa. O VAR não... Era para ter consultado o VAR, o árbitro? Vai depender muito da conversa que o árbitro teve com o VAR. Esse é um ponto-chave também. Ele tá de frente pro lance, Ele né, tá do de Brown. frente, ele vê o lance. E assim, nas redes sociais eu vi muito a questão da foto. Foto não dá para você analisar um lance desse. Nem câmera lenta. Foto você vai ver o contato, mas você não pode analisar simplesmente o contato. Você tem que analisar a câmera normal, a jogada normal, para você saber o movimento, todo o contexto que aconteceu na jogada. E aí, o VAR, com a comunicação do árbitro, é o quê? O que você viu no campo? Olha, eu vi braço, mas eu vi um braço num posicionamento natural, onde não há uma ação de bloqueio, não há um espaço corporal antinatural. E aí o VAR olha e fala, ele viu. Eu não tenho o que mostrar para ele a mais. Se eu não tenho o que mostrar, eu não vou sugerir revisão. Só que isso a gente só vai saber quando a CBF divulgar o áudio. Quer dizer, poderia alguém do VAR falar, eu vi um negócio aqui, ó, presta, vem aqui, Sim, vem olha dar uma aqui. olhada, que você... eu vi tal coisa, eu vi um negocinho a mais aqui, é melhor... Se tá tudo certo, vira a mesma coisa, não precisava ter ido no VAR mesmo, Sim, como não foi. Não foi, mas a gente depende desse áudio para saber. E eu falo isso, tudo bem, isso para mim não é pênalti. Como não foi pênalti, o lance que eliminou o Corinthians na Copa do Brasil em 2020 Sim, contra o do Piton, América pô, aquilo Mineiro. é um escândalo, aquilo é um Aquele absurdo. é muito mais absurdo. Aquele é muito mais absurdo. Aí como você fala pro corintiano que isso Olha não lá. é pênalti, olha aqui, que isso é pênalti, mas aquilo lá não. Gente, ele não tá nem vendo a bola. Ele não tá, e ele tá no movimento natural. Então, esse pênalti é um dos mais absurdos que eu já vi na história dos campeonatos da CBF no Brasil. Só que aí, como que você justifica, William? Professor, Nath, Fernando, Renata, como você justifica que essa questão, uns pênaltis são marcados e outros não? Eu não duvido que possa ter um lance parecido como esse de agora no próximo jogo E vai ser dado. Vai ser dado, um pênalti. dependendo de quem Os for. critérios estão errados, né? Mas, Renata, você não acha que os critérios existem? Eles só não são divulgados e ordenados? Porque isso é uma coisa que você já me ajudou. Eu pedi para você me mandar por WhatsApp o que vem na frente, né? Então, por exemplo, a sua tese é o que vem na frente. O movimento natural está antes do bloqueio, porque de fato há um bloqueio. A bola ia chegar no Juliano. Agora, se fica claro para todo mundo que o movimento natural está antes da ampliação do espaço, todos nós vamos concordar com a sua tese. Acontece que isso fica muito no ar. Chega um e fala assim, não, mas está ampliando o espaço. O que está na frente? É a ampliação do espaço ou o movimento natural? Você está sendo claro aqui. Você está dizendo que o movimento natural vem antes e por isso não foi pênalti. Por que essa não é uma ideia comum a todo mundo? Comentaristas de arbitragem, que inclusive ontem falaram que foi pênalti, público. O legal do futebol é todo mundo estar de acordo com as regras, que são muito simples. Eu não vejo grande dificuldade em ordenar esses tópicos. Tópico 1, o movimento natural ou não. Tópico 2, ampliou espaço ou não. Tópico 3, é simples, por que não se faz isso? Por que se não divulga isso? Por que não se uniformiza isso? Porque usam errado, professor. Não, mas usam errado Usam porque errado não a se ferramenta que preocupam era com a pra- ordem das coisas. As coisas têm uma ordem. Se você explicar para mim essa ordem, eu vou aceitar tranquilamente. A gente vai entender, por mais que a gente não concorde, né, professor, que você vai falar assim, olha, eu não concordo com isso, mas a gente sabe que a orientação que os árbitros recebem é essa, então a gente entende o porquê da marcação. Você vira Só para o que presidente. isso não acontece. Você vira para o presidente do porque olha Corinthians. só, eu vou dar nome aos bois aqui, por exemplo. Não tem problema nenhum, porque todo mundo que entra na internet, Sim. vai nos sites e tal, sabe quem falou o quê, né? Então, zero problema, não estou criando nenhuma celeuma aqui, nada disso, são opiniões diferentes. Então, por exemplo, o Sandro Meirahit, que é um cara que falou que daria o pênalti. Ele disse o seguinte, ó, para mim, houve a penalidade. Não é um braço de referência, olha só, não é um braço de referência quando ele faz o movimento de abrir.
que não é intencional, mas ampliou claramente o espaço Então, ele corporal está colocando ampliação na como frente uma do coisa mais movimento natural. Do movimento Então, aí natural. como é que E a faz? hora que a gente pega a regra do jogo, o que, que a regra fala? Que você tem que analisar se o movimento era natural ou não para aquele lance. É isso que a regra fala. O problema são essas orientações. E aí as invenções, sabe? Que cada um vê de uma Eu acho forma. que Aquilo esse que é eu o falei. principal. O braço está afastado do corpo, não fala na regra que é Para mim, esse pênalti. movimento é natural. O braço Então, não está natural. afastado para Não, buscar a e bola. outra, eu vou te falar uma coisa. No lance, é que o reflexo. O Yuri faz um corta-luz ali, não é difícil, né? Tanto é que a gente simulou ali. A primeira coisa que ele faz quando tem um reflexo, ele vê que a bola chega, a primeira coisa é movimentar a perna para quê? Para tentar chutar, para tentar afastar a bola dali. Nisso ele tá com o braço aberto. Só que, ao mesmo tempo, ele já faz um movimento de recolher o braço. Ele toma um susto. É a primeira coisa que o jogador pensa. Susto, né? Os jogadores, hoje em dia, eles vão ter cruzamento, os caras já fazem assim. Que é um movimento antinatural. Esse é um movimento antinatural. Porque os caras não sabem se o árbitro vai dar, não vai dar, se ele vai levar em consideração que ampliou o espaço corporal, ou se ele vai levar em consideração que ampliou... Você vê, os próprios comentaristas de arbitragem divergem. Não, se então o não tem uma clareza. Se então o aí o Duílio movimento vai está na reclamar, frente, outro vai dizer que acabou. não. Se o movimento está na frente da ampliação do espaço, acabou. Mas vamos Se a tornar isso gente- público. exatamente. Vamos tornar isso claro para todo mundo. Ah, porque não é válido. Há um problema muito grande, porque a arbitragem hoje usa essa ferramenta da pior forma possível. Aqui no Brasil, principalmente. A gente vê muito na Europa sendo utilizado da forma correta, mais correta, talvez, que nem você falou, mas não foi nem chamado para ver. Porque teve um entendimento entre os dois, teoricamente, a gente não ouviu o áudio, óbvio, mas tem um entendimento entre os dois de que aquilo não é e pronto, acabou. Não há necessidade de parar, 3 minutos, vai lá, espera, não sei o que, tem toda aquela celeuma. Agora, que a ferramenta é utilizada de uma forma muito errada aqui no Brasil, é que os árbitros aqui no Brasil se amuletam dessa ferramenta para tomar as decisões. Sim, e eu já falei várias vezes, para mim o árbitro tinha que parar numa zona mista, quando ele tem decisões que são categóricas para o jogo, que são determinantes, e explicar o precisa porquê ficar esperando o ele áudio tomou uma hoje, né? decisão. Eu tomei a decisão porque eu achei que é isso, isso, E isso, aí pronto. você pode ter Mas o senhor surpresas. brigou com a imagem. Não, mas porque na minha interpretação... Você pode ter no dia seguinte o áudio para que a coisa fique clara Sim. e transparente. Mas o árbitro, quando sai do jogo, ele já podia explicar isso. Hoje a gente vai ficar esperando o áudio até determinado horário para saber realmente o que foi conversado. E aquela gritaria que fica no Não, áudio. uma loucura. É por isso que eu já falei. Às vezes não é a sala do VAR, é uma sala de bar. Que é uma gritaria danada. O Saraiva chamou aí. Fala, Saraiva. Não, então, William, eu acho assim, criou-se uma cultura no Brasil de que toda bola que acerta a mão ou o braço de alguém é pênalti. A Renata foi perfeita. A explicação dela é claríssima. E eu concordo inteiramente com a opinião dela sobre esse lance. Para mim, não foi pênalti. Movimento natural. Para mim, é uma regra simples de você entender. O problema é que ela não é, a Renata pode dizer, não é uma regra factual, não é um impedimento. Então vai sempre caber uma interpretação. E aí eu acho que o mais importante nesses casos todos é o bom senso. Ô Renata, você acha que no Brasil se criou essa cultura de que qualquer bola que bata no braço ou na mão é pênalti? Isso é um problema? Eu achei perfeita a sua colocação, Saraiva. Sabe por quê? Porque um lance desse, no meio do campo, os árbitros marcam. No meio do campo, eles não pensam duas vezes. Mesmo que eles analisem que não foi um movimento antinatural, que foi um movimento natural, no meio campo eles dão. E não deveriam. Não porque deveriam. A regra não fala se na área ou fora da área. Não, exatamente, em qualquer professor. momento do jogo. Exato, em qualquer lugar do campo. E a gente percebe essa falta de critério dentro com os próprios árbitros. No mesmo jogo, o que eles marcam fora da área, no meio campo, que eles não marcam Sim, dentro Renata, da área. eu insisto. Quando é ataque, quando é defesa, Sim, falta de exatamente. ataque e marca, falta de defesa. Será que não está faltando um pouco mais de clareza, falar com todas as letras? Olha, movimento natural vem antes de bloqueio. Então vamos fazer o seguinte, Simples ó, assim, eu vamos não vejo ilustrar. ninguém falar isso nunca. A gente está falando isso aqui, vamos ilustrar, porque a gente tem lances. A gente foi buscar um lance da Verdade. eliminação do Corinthians do ano passado, né? O ano Foi retrasado, 2020, né? aquele que o ano América retrasado. foi Mas 2020. a pandemia continua dando uma loucura na minha cabeça, eu não sei mais o que é 2020, 21, 22, já me perdi. Então, negócio, isso aí é final de semana, hein? Final de semana. Esse lance aí, ó, Série B do Campeonato Brasileiro.
Desculpa, esse é Galo Não, e Ceará. é Atlético A gente Mineiro e vai Ceará. falar do Londrina daqui a pouco contra o Grêmio. Atlético Mineiro e Ceará. E aí? Isso, pra mim, Vamos lá. também não é penalidade. Por quê? Porque o jogador tá recolhendo o braço e ele tem até a sensação que a bola vai pra frente. Você vê ele esticando a perna. Porque ele quer o quê? Chutar a bola. Só que, é isso que eu falo. Quantos pênaltis a gente já não viu marcado Mas aí assim? o VAR falou, vai O VAR consultar, chamou. hein? Aí o VAR Vai chamou consultar. e o árbitro olhou e falou assim, não, isso pra mim é um movimento de recolher, é um movimento de tentar evitar contato. Isso pra mim é um movimento natural para a ação do momento, para até evitar o contato com a mão. Eu não vou marcar. E não vou crucificar o VAR de ter chamado. Sim. Porque quantos pênaltis não foram dados assim? Sim. Essa é a questão. Que isso poderia ter acontecido ontem no jogo do Corinthians e Flamengo. O VAR chamar e falar assim, olha, vem aqui, pelo menos olhar esse lance. A decisão é sua. Mas essa é a grande questão. E outro ponto. Esse não foi dado, de ontem não foi dado, mas no decorrer do campeonato, nós tivemos lances assim que foram marcados. Se você está recebendo nova e esse aí, ó? orientação, Aí, ó. E aí? nova instrução, você não vai mudar no meio do campeonato ou no final do campeonato. Você muda no próximo campeonato. Isso, para mim, aqui, isso você tem imagem clara da FIFA mostrando que é pênalti dentro da orientação. Por quê? Por mais que ele esteja de costas, a hora que ele sobe, ele já fez um movimento e ele continua com o bração aqui esticado. Tem um lance Então, mas se a gente falar de helicóptero. movimento natural, Ainda continua esse sendo movimento nada. é Pra mim natural. também é, Esse exatamente. movimento ele é natural. Só que aí entra na O orientação. cara tá de costas, o cara Ele tá de sabe costas, que vai o cara cair, vira, quando ele fala, a bola Ele sobe aqui. tá em cima dele. Ele sobe aqui e você tinha ainda aquela questão que a regra falava que se o braço tiver, não fala mais, tá? Mas a regra falava que se o braço tivesse acima da linha do ombro, tudo era falta, tudo era pênalti, que era outro absurdo. Era outro absurdo. Então, porque aí também é muita coisa pro árbitro olhar peraí, foi um movimento natural, ampliou, não ampliou, peraí, mas o ombro tava acima do A ombro. decisão é muito rápida. O Sim. cara fica louco pra uma decisão muito rápida. Aí realmente tem que ter o VAR, aí não tem jeito, aí tem que Sim. chamar, vem cá. Sim. Mas isso, ô Renato, uma boa. Explica isso aí de novo. Daqui a pouco a gente vai mostrar um lance de Flamengo e Vasco também. Mas explica isso aí de novo. Por que esse aí é? Vamos lá, deixa eu entender. Porque isso FIFA é um tem. movimento natural. Olha lá, olha aí, ó. Pois é. Ó, o cara virou A o FIFA corpo acha agora. que isso aqui é ampliar o espaço corporal, que o braço está muito a mais. Eu vou falar para vocês. Então, mas é um movimento Pra natural mim ou é é um ampliar o movimento espaço natural, corporal? porque você está descendo com o Super corpo. natural. Isso aqui é a hora. Você precisa. A gente não fez agora aqui. Mas pera um outro pouquinho, jeito pera um ele ia pouquinho. descer Pera, eu tô se ficando fosse louco. Tem que botar o braço pra dentro da louco. camisa. Não, se você quer saltar, você precisa do braço. Peraí. A Pula FIFA aí. diz que aí ampliou o espaço corporal. A FIFA. Mas o Léo Pereira, de alguma forma, também ampliou o Então, espaço corporal. E os mas dois movimentos são naturais. Mas ele não considera. A FIFA não considera esse um movimento natural. Não Tem uns considera vídeos- esse um movimento não. natural? Mas é natural. Esse movimento é natural? É natural. Não seria natural se Mas ele peraí, o que descesse que é dando natural? tchauzinho. Eu só não sei vou mais. pular. É assim que Vocês o cara vai querem- eu vou descer. falar Eu pra só não vocês. vou pular porque o salto não me permite. Não, pula. Então, eu falei que eu ia Mas- tirar o salto aqui hoje Vou tirar o pra salto e fazer os pular. movimentos, pra mostrar pra todo mundo o que é você saltar. E quando você pega impulso Você pra precisa pular disso também. aqui. Ah, Eu- que eu faço saudade da bola salto na mão e da mão na academia. bola, viu? Mas o Saraiva acha que esse movimento não é natural. Eu estou enganado. Eu vi o Saraiva aqui, peguei de relance. Eu achei que parecia um helicóptero rodando ali justamente para ampliar o espaço corporal dele. Agora, o interessante é que a bola acerta no braço dele porque um jogador cabeceia, né? Isso também é que é o negócio, não é? Né? É muito perto o lance. Quase a E eu queima-roupa, lembro, né? eu lembro, a Renata Quase pode a queima-roupa. comentar. Sim. E eu lembro que até pouco tempo atrás tinha jogador que estava mirando o braço do adversário justamente para tentar um pênalti. Em vez dele cruzar na área, ele mirava no braço. Quer dizer, será que algum dia a gente vai chegar a esse ponto? Eu não lembro qual foi o jogo, mas eu lembro que isso já aconteceu. E Essa é que é acontece toda a mesmo. encrenca, né? E a encrenca do defensor também dá uma de se colou, né? Ah, eu naturalmente faço isso aqui e aproveito que foi o que deu origem a toda essa Como é que encrenca. é? O disfarçado? Disfarçou lá. Naturalmente, tô aqui passando, aproveito. Né? Eu falo que tem aquele assim, né, Tem. professor? Que você tá com o braço aqui, tô com o braço pra trás. Aí você cria a asinha aqui, ó. E faz É o isso famoso aqui. se colou, né? Entendeu? Tem isso aqui também. Eu vou falar mais pra vocês. Tem um Fala. material. Vocês acham que isso aqui Tem mais um aí, hein? é polêmico? Tem um material da Conmebol, da Libertadores esse ano, que passou pros árbitros de mão de apoio.
Aí tem lá, mão não sancionável, que não é infração. Aquela mão aqui. O cara dá o Aí vem carrinho. mão sancionável, que é infração, mão de apoio. A mão não estava aqui, a mão estava aqui. Então aqui já mais já é aberta. infração. Ampliou o espaço corporal aí, ó. A Entendeu? história de Aquela ampliar o mão do espaço chão corporal. de apoio. Então, quando você olha aqueles vídeos, você fala assim, agora eles querem que o jogador, na hora de dar um carrinho, ele calcule como ele vai cair com o braço, entendeu? Ó, eu vou cair É um absurdo. num ângulo de 45 É um absurdo. graus, Se porque Se fosse eu fácil cair calcular, aqui, ó, ninguém se já é machucava. alta. Ô, que É um chatice, absurdo. hein? Chega a esse ponto. Que chatice, vem cá. Infelizmente, chega a esse ponto. Vou ter mais um lance aí. Joga aí esse Flamengo e Vasco aí pra gente falar do João Gomes também, porque tem o lance do cartão. Me ajuda aí, ó. Esse eles deram pênalti, não foi? Deram o pênalti. Ele deu Chamou o VAR. escanteio. Foi no Carioca. Só que né? aí, Foi. só O que VAR aí, chamou, não foi? o VAR chamou, vamos lá. Isso Subiu o pra William mim Arão. nunca é pênalti. E eu falo isso. Nunca. Nunca. Você tá subindo pra cabecear. Você perde o tempo da bola, você erra a cabeçada, você pode até errar. Mas aí o braço tá no seu movimento de cabeceio. Ah, eu tenho que citar de novo. No futevôlei. Quer tirar o salto Eu aí, faço Dona? assim, Quer ó. tirar o salto aí? Eles Deixa eu ver. ensinam a gente. Pode tirar o salto? Pode, tira Pode. o salto Então, aí, peraí. galera. Tira o salto fica aí, à por vontade. favor. Vamos lá. Tira o salto aí. Vamos lá, Rê. Vamos lá, Vamos Rê. lá. Ajuda aí. Ajuda Aqui. aí. Isso. Você tá no futevôlei, os caras ensinam, você tem que parar pra fazer o movimento. Do cabeceio. Usar o braço. Você tem que vir aqui, ó. Ó, Como eu não uso o braço? Como que eu não uso até o uma braço impulsão, te pra eu ajuda. saltar aqui? Entendeu? E aí eu erro o domínio da bola, beleza. Mas, infelizmente, porque eu errei a cabeçada, errei o tempo da bola, a direção da bola, pegou no meu braço. Mas isso é um movimento totalmente natural, gente. E a gente vê, e não foi o único, eu vi acho que o Santos sofrendo pênalti desse jeito na Vila Belmiro, não lembro contra quem, Foi, teve. mas vários pênaltis marcados assim. Então, é um problema da nossa arbitragem. E aí, eu vou ser sincera, quem tem que vir explicar esse problema da nossa arbitragem é o CNM. Sem dúvida. Aliás, tem que explicar, a gente tem que definir por qual caminho vai a regra. Porque por mais que você explique do jeito que você explicou aqui, e vendo que tem gente que tem uma outra visão, eu continuo sem saber no próximo jogo, a próxima vai um Campeonato Brasileiro aí, vem um Campeonato Brasileiro aí no próximo final de Sim. semana. Eu continuo sem saber. loteria. São 10 jogos. Eu não sei num jogo se vai dar, se no outro não vai dar, o que vai ser. Se eu na, sou jogador, na eu não mesma sei. rodada tem duas decisões. Se eu sou jogador, eu amarro meus Paulista, braços. final do Paulista. Não dá. A gente nunca vai esquecer a final do Paulista. Sim. Sem dúvida.